Mas eu tenho aqui uma pergunta de um aluno, né, que ele mandou especificamente pra live. Eu tenho várias perguntas aqui, mas por conta do tempo, não quero tomar muito seu tempo também. Eu vou focar em uma aqui e deixa as outras pra próxima. Aí a gente pode até responder. E algumas delas você já até respondeu aí, né? Show. O Shaolin Matador de Porco. Shaolin Matador de Porco. Rapaz. Ó, a pergunta dele é: que todo programador deve saber para seguir uma carreira web? E se você pudesse dar um conselho para você mesmo no início de carreira, qual seria? Bom, vamos lá. O que todo programador tem que saber para início no web? Independente da linguagem que você escolha, tá? Lógica de programação, muito. Orientação a objetos, fundamental. Acesso a banco de dados e essa integração objeto com banco de dados. E entender o que é um servidor web ou um application server, no caso de você colocar a sua linguagem para ser interpretada no servidor web. Então vamos dar um exemplo. No JavaScript. Beleza, então você tem que saber JavaScript, lógica, entender um pouco de classes, aquelas funções prototype. Acesso a banco de dados, por exemplo, usando aquela biblioteca do MySQL 2. E entender, por exemplo, como o Express funciona. Por quê? Porque você vai ter que entender o que é um método get, o que é um método post, o que é um método put, o que é um método delete, como que funciona a requisição, como funciona a resposta. Isso é o mínimo do mínimo para você poder seguir o web. E óbvio, ter uma noção mínima de design, front-end, né? Saber usar um Bootstrap, saber usar um Material Design, minimamente. Por quê? Eu falo, eu não sei fazer só site bonito. Se não fosse o Bootstrap com aqueles componentes prontos, meus sites seriam horrorosos. A benção é que o Bootstrap traz uns componentes bonitinhos. Ou lá você é dev ou você é designer, né? Nunca será os dois. Não dá. Pelo menos nas minhas limitações. Acho que todos. A grande maioria, não vamos generalizar, né? Exato. E um conselho que eu daria para mim no início da carreira, eu falaria: Isidro, aproveite bem a sua graduação. Eu entrei na graduação numa época que a internet estava começando. Então a gente não tinha essa visão de o que é a grade, como que é a grade. Né? Eu não tive, por exemplo, um coordenador de curso que falou: gente, vocês estão aqui e vocês vão chegar aqui. Né? A ideia é que a universidade leve vocês daqui para cá. Beleza? Daqui para frente com vocês. Então, eu poderia ter aproveitado melhor algumas disciplinas da graduação, que eu só fui aproveitar na pós-graduação. Então assim, aproveita melhor essa disciplina, aproveita melhor essa, aproveita melhor aquela. Óbvio, né? Eu fiz graduação numa universidade que vivia em greve, isso prejudicou muito, né? Porque na greve você fica, né, no limbo, Sim. Você não tem muita direção para estudar, quando volta é tudo tão atropelado que você fala, não dá. Então, é o que eu digo para os meus alunos. Se você está confuso em relação à grade, bate um papo com o seu coordenador. Não, meu coordenador não consegue acessar. Cara, tem lives minhas explicando o que é um curso de ciência da computação, o que é um curso de engenharia, o que é um curso de sistemas da informação, como são os cursos tecnólogos. Tenta entender por quê. É a tua carreira. É uma decisão que vai te tomar 4 anos, ou 5. No mínimo. Sim. Não desperdice esses 4 ou 5 anos. Não fica naquela dúvida, deveria, não deveria, tenho, não tenho. Faça, mas aproveite muito este período. Antes feito do que perfeito? Antes feito do que perfeito.